Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a mostrar a seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Então Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. De fato, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com seus anjos, e então retribuirá a cada um, de acordo com a sua conduta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos 22º domingo do tempo comum e vemos no tempo comum a vida de Jesus, dados os seus ensinamentos para modelar o nosso coração, para responder às nossas angústias. Em especial, por que não dizer, e o tema principal, um dos temas principais será esse, para responder às nossas dores, às nossas dificuldades. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a liturgia quer nos chamar bastante atenção e nos colocar primeiramente como aqueles que Deus ama. É uma certeza que todos os dias precisamos recordar. Deus nos ama. Ele nos ama. E isso não tira em nada a missão de Deus conosco, a missão de Cristo conosco. Qual é o objetivo de Jesus para conosco? Vocês já se perguntaram? Nos fazer feliz agora, neste mundo? Dar tudo o que nós queremos e desejamos? Qual é o objetivo de Jesus? Vamos responder então. Deus quer responder ao nosso coração. O objetivo de Jesus para conosco é salvar-nos. Guardem bem isso. O objetivo de Jesus para conosco é nos salvar. Foi
justamente isso que Pedro não entendeu com o seu coração, voltado aos pensamentos humanos, pensamento dos homens. Gente, nós precisamos entender que nem tudo que acontecerá em nossa vida é para nos agradar, é para nos ver sorrindo. E principalmente quando o nosso coração começa a buscar felicidade aonde não se encontra felicidade. Muitas vezes nós falamos assim, né, principalmente os conselhos, a maioria das pessoas dizem assim, não, segue o seu coração, né? Pode seguir o seu coração. Pois bem, Pedro também seguiu o seu coração quando respondeu Jesus no Evangelho de hoje, quando o repreendeu. Olha só, olha Pedro, que ousadia, repreender Jesus. Então veja, muitas vezes o nosso coração nos engana. Se não damos ouvido para Cristo, para a palavra de Deus, para o Evangelho, e queremos então seguir somente o nosso coração, é igual quando também dizemos assim, tá lá, tá escrito nos Evangelhos, Jesus diz, vai nos consultar o sacerdote diz a mesma coisa e diz assim para você, olha, isso é pecado, o que você está fazendo é errado, por esse caminho vai dar ruim, é assim que o povo fala hoje em dia, você vai quebrar a cara. Aí você diz assim, não, mas meu coração está dizendo que é para fazer isso. E se o meu coração está dizendo, não é pecado. Olha que malícia demoníaca. É só o demônio que sugere isso a nós. E por isso, facilmente nós caímos e ao cair desistimos e abandonamos a cruz, o caminho de cruz. Nos iludimos com aquilo que o mundo oferece. Veja, gente, no Evangelho, na segunda leitura de hoje, São Paulo nos exorta. Sabe o que é exortação? É assim, acorda, abre o olho. Exortar é chamar a atenção nossa. Como? Olha, dá até para imaginar São Paulo falando. Tão forte que é a palavra dele. Pela misericórdia de Deus, irmãos, eu vos exorto a vos oferecerdes em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Olha que chamada. Você entende que nem tudo é da nossa vontade, do nosso querer, e que precisamos baixar a nossa cabeça à vontade de Deus e aprender com isso, seguir Jesus, e seguir Jesus não é ter felicidade aqui nesta terra, porque a notícia que o Evangelho nos dá, o próprio Jesus dá ali para os apóstolos, eu vou ser perseguido pelos anciãos, pelo sacerdote, vou ser morto, mas vou ressuscitar. Olha aí, Jesus não nos ilude. A boa notícia do Evangelho hoje é que Ele não vai nos iludir nunca. Pelo contrário, Ele quer nos salvar.
Meus irmãos, minhas irmãs, o quanto é importante aprender essa didática do Evangelho. O quanto é importante aprender a seguir Jesus e ficar atrás dele. Nós até investigamos um pouco a tradução. Quando Jesus diz assim para Pedro, vai para longe, Satanás. A tradução por opção também poderia dizer, vai para trás, Satanás. Fica atrás de mim, não fica na minha frente. Por quê? Porque os nossos pensamentos humanos, as nossas vontades, geralmente quer ficar à frente de Jesus. Por isso é que depois ele diz que Pedro se torna uma pedra de tropeço. No evangelho de domingo passado, não, Pedro, a pedra angular, do qual construirei a minha igreja. Agora virou pedra de tropeço. E vocês já viram pedra ficar do lado ou atrás? Não, pedra fica na frente. Olha aí que interessante. Por isso a tradução, vai para trás, Satanás. Que aprendamos na nossa vida a ficar atrás de Jesus. Seguir. Quando o nome diz seguir, não é ficar à frente, não é a minha vontade que reina, é a vontade de Deus. Vocês entenderam? Gente, isso muda tudo, isso é palavra realmente de salvação. Nós seremos salvos com isso. Se guardarmos isso dentro de nós, dentro do nosso coração, sabe onde chegaremos? No céu. No céu. Mas para isso, quantas coisas precisam ser quebradas em nós? Não é fácil, né? Quebrar a nossa vontade, baixar a cabeça, obedecer, ir atrás de Jesus. Quer me seguir? Olha aí o que Jesus responde. Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, renuncie até o seu coração, as suas vontades, tome a sua cruz e me siga. Aqui onde ele fala o objetivo. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Salvar. É desejo do coração de Jesus que nós sejamos salvos. E aí temos certeza sim, que com a salvação nós seremos felizes. Mas precisa antes disso, entrar na dinâmica de seguir Jesus, de aprender, de querer viver os mandamentos, de querer insistir, lutar por Jesus, ir à missa, se confessar, ser de Deus e renunciar tudo aquilo que me afasta desse segmento. Se eu fizer uma pergunta para vocês hoje, quem quer ser feliz? Todo mundo levanta a mão. Quem quer ser salvo? Todo mundo vai levantar a mão. Mas entenda que ser salvo, muitas vezes não vai me deixar feliz. Pelo contrário, virá muitas tristezas. Mas no final, nós encontraremos a verdadeira felicidade de quem carregou a cruz, de quem foi fiel, de quem seguiu. E então seremos realmente felizes. Meus irmãos e minhas irmãs, que verdadeiramente o nosso coração tenha desejo de Deus. A palavra é muito forte de Jeremias, o início da frase de Jeremias é realmente, Deus nos seduziu.
e nos seduzindo, colocou em nosso coração um desejo muito grande de Jesus, de Deus, para ir atrás da salvação. Que hoje, nesta Eucaristia, possa reacender na nossa vida, no nosso coração, o desejo de querer ser salvo e de ir para o céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.